Olá pessoal, como vão vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História e feliz Dia do Trigo! Na aula de hoje vamos trabalhar mais continuação da matéria da semana passada a respeito sobre nazismo e fascismo, mostrando a maior consequência desses dois movimentos políticos, que no caso é a Segunda Guerra Mundial. Você deve ter percebido que no Classroom a lista de exercícios está sendo postada a cada 2 semanas agora. Eu só fiz isso por conta dessas últimas 4 aulas que teve. Na outra semana tivemos Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa, por isso que eu coloquei a lista de exercícios dobrada, lista de exercícios sobre as duas matérias. E essa semana nós também teremos uma lista de exercícios dobrada, que é a respeito das duas últimas matérias, que é Nazismo e Fascismo da semana passada e a Segunda Guerra Mundial, que é a matéria da semana de hoje. Então vamos aos slides. Bom, como eu disse, a nossa aula é o número 20, sobre a Segunda Guerra Mundial. Já estamos chegando ao final do nosso cursinho de História, gente. Então, aqui uma rápida introdução. A Segunda Guerra Mundial começa no dia 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia, e ela termina no dia 8 de maio de 1945, com o lançamento da segunda bomba atômica em Nagasaki, no Japão. Em 2 de setembro, no Pacífico, começam as operações militares, onde mais de 72 países têm grande participação nessa Segunda Guerra Mundial. E os mais importantes estão nessa listinha aqui: Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética por um lado, Alemanha, Itália e Japão pelo outro. O eixo e os aliados, que mais tarde eu vou explicar. Então, teve os 72 países que participaram da Segunda Guerra Mundial indiretamente, e teve esses 6 países que participaram mais diretamente da guerra. Aqui eu não vou comentar esses dados aqui, que eu vou mostrar mais depois nas consequências. E aqui tem mais ou menos o custo total da guerra, quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram feridas, quantas pessoas desapareceram. É uma parte mais pra frente, mais na parte das consequências. Aqui um contexto e as características da Segunda Guerra Mundial. Primeiro um contexto, para você saber como que começou essa Segunda Guerra Mundial. Primeiro, ocorreu a Grande Depressão, que foi pós Primeira Guerra Mundial. Eu comentei já na aula da semana passada que após a Primeira Guerra Mundial a Europa estava devastada, destruída, então a parte econômica da Europa estava em ruína. Então por conta disso houve uma Grande Depressão. Aqueles anos que se sucederam à Primeira Guerra Mundial foi uma época de grave crise econômica. Então as economias europeias não tinham grande crescimento, por isso que é chamada de Grande Depressão. E essa depressão ela durou até a década de 20, onde a Europa, até o final da década de 20, onde a Europa consegue se reconstruir e ocorre a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E com essa quebra da Bolsa de Valores em 1929, ocorre a grande crise, que por conta dos Estados Unidos estarem bancando a economia europeia, quando a economia europeia começa a se alavancar, começa a sair da depressão, a economia estadunidense entra em crise, entra em quebra e começa a levar todas as bolsas consigo. Então por conta disso, esse era um grande motivo da Segunda Guerra Mundial. Elas viam a economia estadunidense como uma forma opressora da economia dos países europeus, como os alemães e os italianos. O segundo ponto é o Tratado de Versalhes. Novamente, aquele mesmo tratado que levou os nazistas e os fascistas a tomar o poder nos seus respectivos países, é o Tratado de Versalhes que faz com que a Segunda Guerra Mundial comece. Aquelas multas que os países tiveram que pagar aos vencedores, aqueles terrenos que os perdedores acabaram perdendo, fizeram com que virasse uma motivação para a Segunda Guerra Mundial. O terceiro ponto é o próprio nazismo e o fascismo que vieram desse Tratado de Versalhes. Esses ideais nazistas e fascistas de ter um tipo de pessoa melhor do que a outra, ou aquele ideal nacionalista de um país ser melhor do que o outro, fez com que a Segunda Guerra Mundial começasse. E por fim, as invasões japonesas em alguns territórios chineses, algumas invasões italianas na África e as invasões alemãs na Polônia fizeram com que começasse essa Segunda Guerra Mundial. As invasões também alemãs na França, que foi durante a Segunda Guerra Mundial. Algumas características. Diferente da Primeira Guerra Mundial, que era aquele sistema de você tentar tomar territórios através daqueles
buracos na terra que eu comentei na aula da semana passada. Agora não, é uma invasão mais direta das terras, você invade mais facilmente as terras. Tanto é que logo no começo da guerra a Alemanha consegue invadir a França e consegue tomar a capital francesa. O segundo ponto é a criação dos campos de concentração. Quando a gente estuda história, quando a gente assiste filmes, lê livros a respeito da Segunda Guerra Mundial, muito do que a gente sabe é das criações dos campos de concentração alemães. Mas italianos também tinha, japoneses também tinha, e também no lado dos aliados também tinham campos de concentração. Os campos de concentração ingleses, os campos de concentração principalmente da União Soviética. Então não era só uma parada dos nazistas e fascistas que existia essa ideia de campos de concentração. Nesses campos de concentração, muita gente foi levada, principalmente nos campos de concentração do eixo, e lá muita gente era morta nas câmaras de gás, e muita gente era morta de trabalho forçado. Eles utilizavam essas pessoas que estavam presas lá para construir armamento para a guerra. O terceiro ponto são as propagandas de guerra. Isso era uma parada muito forte na guerra. Você convencer as pessoas de que aquela guerra era válida era muito através da propaganda. Tanto é que a propaganda nazista era um dos pontos mais importantes daquele partido político. Também existiam as propagandas de guerra no lado da aliança, dos aliados. Principalmente aquela propaganda norte-americana, eu preciso de você, aquele cara apontando, fazia com que as pessoas tivessem vontade de participar da guerra. Você provocava aquele nacionalismo nas pessoas para que elas participassem da guerra. Tanto é que uma forma de propaganda para a guerra era os gibis, as HQs. Tanto é que o Capitão América surgiu na época, Super-Homem surgiu na época. Eram formas de você usar esses heróis para lutar contra o nazismo, para que as pessoas tivessem vontade de ser as heróis da própria história, participar da guerra como heroínas. O último ponto é o forte investimento em armamentos pesados, como tanques de guerras, aviões, bombas. As armas mesmo eram muito melhores do que as armas usadas na Primeira Guerra Mundial. Tanto é que o investimento na ciência nessa época foi muito mais forte para poder vencer a guerra em si. Continuando, aqui a parte da guerra em si, o ano por ano da guerra. Nós podemos dividir a guerra em 3 fases. A primeira fase, que vai de 39 a 41, que é a vitória do eixo. O eixo era formado por 3 países, Alemanha, Itália e Japão. Esses 3 países formavam o eixo, eles começaram a guerra e eles tiveram grandes vitórias nessa primeira fase da guerra. Tanto é que a Alemanha consegue invadir a Polônia, a Alemanha consegue invadir a França, eles começam a expandir muito seus territórios. A segunda fase é a fase do equilíbrio de forças entre 41 e 43, que é quando os Estados Unidos entra de vez na guerra e ocorre um equilíbrio entre os dois grupos, entre o eixo e os aliados. Existe um equilíbrio econômico e um equilíbrio nas guerras. Eles conseguem retomar alguns territórios, os aliados conseguem retomar alguns territórios e as forças acabam sendo equilibradas. A última fase é a fase da vitória dos aliados, entre 43 e 45. É quando finalmente os aliados destroem o grupo do eixo e conseguem retomar todos os territórios perdidos. E é aqui que ocorre o final da guerra. Aqui eu coloquei 2 pontos cruciais nessa guerra. Existiam várias batalhas muito importantes na Segunda Guerra Mundial, como por exemplo a Batalha de Stalingrado, que é quando a União Soviética destrói os alemães nazistas que tentam invadir a União Soviética. Existe a guerra do Havaí entre Estados Unidos e o Japão, aquela guerra entre aviões. Inclusive tem um filme muito bom que eu vou passar no Classroom para vocês assistirem. E o ponto mais importante, além de todas essas grandes batalhas, é o dia D. É o dia onde os aliados conseguem invadir a Itália e conseguem fortes vitórias, que mais tarde esse dia D faz com que seja o dia mais importante para a vitória final dos aliados, para a invasão dos aliados na Alemanha nazista. Tanto é que nesse dia D o Brasil teve forte participação. Bom, como eu falei lá na introdução, voltando um pouco,
A guerra termina em 8 de maio de 45. E aqui no calendário aparece aqui, 1945, os lançamentos da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Bom, a guerra ela termina no comecinho de 45, mas ela só vem terminar de vez. Eu digo que ela termina no começo de 45 porque é quando a Itália e a Alemanha assinam o tratado de derrota da guerra, assinam o tratado de paz, que é quando Hitler morre e tudo mais. Detalhe que o Japão ele não se rende junto com a Itália e com a Alemanha, e por conta disso que a guerra se estende por mais alguns meses apenas contra o Japão. O Japão só vem perder a guerra, só vem se render à guerra após o lançamento das 2 bombas atômicas, que é nas cidades de Hiroshima, no dia 7 de setembro, e de Nagasaki, no dia 8 de setembro. Vou colocar um texto muito bom, escrito pela revista Aventuras na História. Eles escreveram um texto muito bom do hora por hora desses 2 dias dos lançamentos das bombas. Como é que foi o hora a hora, como é que foi todos os preparativos para o lançamento das bombas e como que foi para os caras que lançaram essa bomba a visão deles desse dia, a visão deles desse lançamento. É um texto muito interessante para se ler. Continuando, assim como eu fiz na semana passada sobre o nazismo e o fascismo, vou adentrar um pouco em história do Brasil para explicar como foi o Brasil na Segunda Guerra Mundial. O primeiro ponto, de início, os primeiros anos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele entrou como um país neutro. Ele não quis tomar um partido nessa Segunda Guerra Mundial. Até porque o governo do Vargas tinha muitos dos ideais daqueles governos nazistas, fascistas que eu já comentei na semana passada. Apesar de não ser um governo fascista, ele seguia alguns ideais. Então ele tentava manter uma neutralidade. Porque ao mesmo tempo ele seguia alguns ideais fascistas, mas ao mesmo tempo ele tinha aquela parceria com os Estados Unidos de longa data. Então ele tentou manter a neutralidade e a cordialidade. Ele tentava fazer comércio com ambos os grupos, tanto os aliados quanto o eixo. Até que a Alemanha afunda 19 navios brasileiros. A partir desse momento que ele afunda 19 navios, o Brasil declara guerra à Alemanha e declara guerra ao eixo. E a partir dali que o Brasil começa a participar diretamente da Segunda Guerra Mundial. Tanto é que a partir do momento que ela declara guerra aos alemães, aos italianos, aos japoneses, ela declara ilegais qualquer coisa que seja desses países no Brasil. Tanto é que eu vou abrir um paralelo para o futebol, por exemplo. O Cruzeiro, o Palmeiras eram países italianos. Palestra Itália, os 2 times eram chamados. E a partir desse momento eles tiveram que mudar o nome, mudar os escudos, mudar as suas cores, para que não tenha nada de italiano no Brasil, que era uma coisa proibida. Isso é só um exemplo do que ocorreu nessa época. O quarto ponto é a fundação da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. Com o auxílio dos americanos, os americanos investiram muito na FEB, nessa força militar brasileira, e também investiram na primeira indústria siderúrgica brasileira por conta dessa Segunda Guerra Mundial. Os brasileiros só falaram que iam participar, ajudar na Segunda Guerra Mundial se os Estados Unidos investissem no Brasil. Bom, essa FEB, essa Força Expedicionária que foi enviada para a Segunda Guerra Mundial, ela era formada por mais de 25 mil homens, mais de 25 mil militares, e desses 25 mil militares que foram enviados, 450 morreram e 3 mil foram feridos. Essa força expedicionária teve muita participação no dia D. Tanto é que tem aquela famosa história de que a Alemanha só iria perder para os brasileiros se a cobra fumasse, mas uma parada assim. Tanto é que a FEB desenhou nas bombas umas cobras fumando. O próprio símbolo da FEB era uma cobra fumando. Era uma parada que era para provocar os alemães, para mostrar que a FEB era muito mais forte que os alemães e que agora sim que os brasileiros, já que os brasileiros só iriam vencer se a cobra fumasse, então eles colocaram isso à risca, eles colocaram isso literalmente. Para fechar a aula de hoje, algumas consequências dessa Segunda Guerra Mundial. Primeira consequência, mais de 45 milhões de pessoas morreram durante essa Segunda Guerra Mundial. Desses 45 milhões, 6 milhões foram executados só nos campos de concentração do Holocausto, desse envio de judeus homossexuais, negros, qualquer pessoa que fosse contra
partidos nazistas e fascistas eram enviados para esses campos de concentração do eixo. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela é dividida em dois, a Alemanha do Oriente e a Alemanha do Ocidente, e cada Alemanha fica para um país cuidar. No caso, a Alemanha do Ocidente ficaria para os Estados Unidos cuidar, e a Alemanha do Oriente ficaria para a União Soviética. Isso é muito importante depois para a Guerra Fria. Os prejuízos passam o número de $1 trilhão. É um prejuízo gigantesco, tanto é que a Europa fica destruída após a Segunda Guerra Mundial. Por o penúltimo ponto, o fortalecimento do imperialismo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fica ainda mais poderoso perante os outros países, porque diferente dos países europeus que estavam diretamente ligados àquela guerra, estavam diretamente sofrendo com as bombas da guerra, a guerra não chegou diretamente ao território americano. Então os americanos eles não sofreram grandes prejuízos com a guerra. Então eles acabam saindo muito fortalecidos. Além dos americanos, também saem fortalecidos a União Soviética, então viram os dois grandes países da pós-Segunda Guerra Mundial, começando a Guerra Fria, União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro, os dois defendendo sua forma de economia, o capitalismo contra o socialismo. E para fechar a aula de hoje, uma frase dita pela Anne Frank, escrita pela Anne Frank em seu diário, que é um dos livros mais importantes do mundo, um dos livros mais traduzidos do mundo, que a frase é a seguinte: não acredito que a culpa da guerra seja só dos governantes e capitalistas. Não, o homem da rua também tem a sua culpa, pois não se revolta. Ele não tenta fazer nada contra a guerra. Então essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por quem assistiu até agora. Aqui estão os meus dados para qualquer dúvida. E até semana que vem.